Transanews. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Passada ali na alta. Ô, menino. Indecente. Indecente. Bom, aí. Esse é o Maurício Beraldo que eu conheço. É nosso diretor. A Amanda não tá entendendo. Dá pra você aumentar meu negócio aqui agora? Ai, Jesus. Ele cortou os nossos microfones. Não, eu não dou conta. Ele acha que ele é nosso gerente, diretor. O que mais que ele acha aqui, né, Galo? Eu não dou Exatamente. conta. Eu não dou conta. A coisa é feia, viu? Mas, vamos que vamos, hein? Hoje tem Transanews. Você que já tá ligado com a gente aí, como eu disse, são muitas informações. Temos entrevistado hoje, inclusive, viu? Terça-feira. Ontem estivemos livres, não é mesmo? Aleluia! Hoje a gente tem, então, a Camila... Por que você não gostou da gente ontem? Camila Moreira, né, Amanda? Vai estar conosco aqui. É isso mesmo. Ela é terapeuta, psicóloga e também aí faz parte de constelações familiares. A gente vai falar, né, sobre esse trabalho que vem causando muito aqui em Poços de Caldas, em todo o mundo, né? E tá sendo implementado na OAB, nos tribunais, também nas escolas e na saúde, né? No Sistema Único de Saúde, com certeza vem dando muito resultado. E a gente vai falar um pouquinho das influências das nossas origens familiares na nossa vida. Você acha que tem algum impacto na sua vida, Galo? Todos os seus antepassados, seus avós, tataravós e todo mundo que veio antes, você acha que influencia na sua vida? Uai, confesso que eu não sei, viu, Amanda? Tô meio nervoso de pensar. Você tá mais por dentro desse assunto aí. Eu confesso que eu vou hoje você vai conhecer. Eu vou conhecer hoje. O assunto também. É surpreendente, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter contato com a constelação familiar. Uma vez uma consteladora falou pra gente num evento de constelação que a constelação é um presente de Deus pra gente resolver os nossos problemas. Aí, então... Vamos que vamos. Pode ser a solução que muita gente aí tá tentando procurar, né? Não? É maravilhoso, gente. É simplesmente maravilhoso. Pois é, e nós vamos ter aqui a partir das 11 horas da manhã, né? Ela estará conosco aqui para falar muito sobre constelação, essa parte comportamental, né? Acho que é sempre importante a gente tratar esses assuntos, pois a gente não sabe, às vezes do outro lado aqui do rádio ou da TV, tem pessoas que estão passando alguns maus bocados aí, perrengues, e podem, como eu disse, essas podem ser as soluções aqui para você que tá nos acompanhando. Tô meio fanho hoje, rapaz. Amigo, tá todo mundo, né? Esse tempo tá muito louco. Pois é, tempo quente, frio. Aí frio, aí venta, aí a garganta vai dando zica, né? Hoje lá, eu acordei ali, calorão, aquele calor da noite que tá acontecendo aqui em Poços de Caldas. Aí você sai, tá meio frio lá fora, quando vê... E a gente que fica confinado aqui o dia inteiro, né, na redação, tanto aqui no estúdio também. Ontem à noite eu fui sair aqui da TV achando que tivesse calor ainda, de dia. Já tava à noite chovendo, eu não entendi nada. Maior friagem. Que isso? Pois é. Ontem tava. Louca, viu? Tudo, o tempo, e aí quando vê, você acorda aí meio a gente não aguenta, né, gente? Tá todo mundo doente, né? Pois é, a Rinite adora isso aí. Paulo Marcelo empesteou a gente e saiu de férias, né? Você viu o que ele fez? Ele só deixou os vermes dele aqui e vazou fora. A gente precisa fazer uma higienização nos microfones todos pra tirar todos os vírus. Eu vou levar a espuminha do meu, eu vou lavar lá em casa. Lava com desinfetante, com tem tudo. Que lavar com coisa boa mesmo. Ô Laura, o que a gente tem aí de enquete hoje pro pessoal que tá nos acompanhando? Nós vamos falar sobre constelações, né? E aí eu quero saber de você se você acha que a história da sua família interfere na sua vida presente. Olha só, hein? Legal, hein? Então, você fez a pergunta pra mim, Amanda, eu não soube responder, confesso, viu? E você acha que influencia os seus antepassados e tudo mais? Olha, eu acho que a gente aprende de onde a gente veio, por que tantas coisas acontecem, por que a gente tem alguns tipos de crenças e tudo mais. E aí você tendo consciência um pouquinho de tudo isso, da sua história e tudo mais, a gente consegue mudar um pouco e fazer diferente, né? Claro, agradecendo todo mundo que veio antes, entendendo aí, né, a história das pessoas, e entendendo que tá tudo bem, e que a gente pode ser muito mais feliz e tendo essa consciência na vida. Então eu acredito que muito, mas que pode tudo
tudo ser mudado, não é verdade? Com certeza, E você, gente. Laura, É a você acredita chance de cada um descobrir. Nessa influência também? Totalmente. A gente repete padrões lá dos nossos antepassados sem ter consciência desse processo. Então eu acho que agora é a hora de você ter contato com a constelação familiar, porque, gente, é um procedimento muito maravilhoso. É uma técnica de terapia criada por Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão. Fofíssimo, sábio, as coisas que ele vivo, tá vivíssimo. as coisas que ele fala, as coisas que ele escreve é pra entrar na nossa alma e fazer aquele reset, sabe? Legal, Muito acho que bonito. mas com certeza deve ter influência, até em questão temperamental e tudo, você herda isso, né? Sim. Assim, a gente falando em antepassados, eu realmente não sei responder, mas não deixa de ser um antepassado seu pai e sua mãe. Quantas é deles coisas que a que gente... você... As gerações passadas são seus pais, seus avós, seus Exato. bisavós, são as gerações passadas. Então, pai e mãe, você já vê muita influência. Lá em casa é engraçado que é assim, ó. Eu sou muito parecido fisicamente com o meu pai e de maneira temperamental eu sou idêntico à minha mãe. Eu sou Sério? a casca do meu pai e a gema da minha mãe. E a Olha minha ele. irmã, e a minha irmã é do jeito contrário, né? A minha irmã é idêntica à minha mãe e é igualzinho ao meu pai. Então, tem essa mescla lá em casa, né? A Tá minha irmã é vendo? meu pai e eu sou minha mãe lá. Que Então, gracinhas! tá vendo só? Já tá havendo aí quase que uma constelação aí. Gente, é Quase. muito importante a gente ter consciência, né? Da origem aí, vamos dizer, não vou nem dizer dos nossos problemas, mas de onde a gente empaca na vida, sabe? As situações que nos limitam, que a gente mesmo se sabota ao longo da vida, isso é muito óbvio, a gente já falou bastante disso aqui. Então a gente tendo consciência de onde está a origem aí dos nossos problema. entraves, né? Não é nem um problema, é uma situação que você tem que enfrentar, você tem que lidar com ela da melhor forma possível. Eu acho que fica tudo muito mais fácil, gente. E a constelação veio aí pra descortinar as nossas sombras. Legal, e pode participar pelo WhatsApp e pelo Face, né, Laura? Isso aí, vem com a gente pelo facebook.com/transapocos, a gente já tá ao vivo lá, ou pelo WhatsApp 999795825 e responde pra gente se você acha que a história da sua família tem influência na sua vida presente. Legal, então você manda pra nós, a gente tá de olho aqui em nossa live do Facebook e claro, também pra você que estiver participando pelo nosso WhatsApp. Mandar um abração aqui pra Alessandra, da creche do bairro Dom Bosco. Miga, sua louca, Alessandra, adoro este programa. Um beijo pra você, querida, tudo de bom. Maravilha. Galo, hoje também é aniversário de Baby. Ô, Babizita! Babi, parabéns. Peraí, gente, eu gravar, que eu não tô vai. conseguindo aí. Miga, parabéns. Parabéns, Babi. garotinha. Eba! E também aniversário de Neymar hoje. Gente, olha ele. olha só, hein? Neymar que fez uma festa em Paris, tá? Para mais Parecida. Em Paris, meu amigo Ney não me convidou. Foi todo mundo de vermelho, assim, Red, Calzane. Na com muitos verdade, famous. eu fui convidado, sabe, Você Amanda? foi, mas eu não tive deu que tá pra... aqui, então... Jatinho, né, amigo? Eu Não tô deu pra cobrindo ir. férias aqui do Paulo, não deu Migo pra ir, não. Migo Ney causou, foi de muleta, que ele tá com a patinha quebrada, né? Quebrada, Mas pode. tá tudo certo. Ah, é isso aí, viu? Então, parabéns pra Babi, a moça da voz. O que ela é, soprano? O que ela é mesmo? É soprano. Soprano. Babi é cantora clássica. Cantora de ópera. De ópera. Acredita, mal. Mal não pode apresentar pra ele, não, que ele vem Não, gaga. Maurício, você vê, ela tem os olhos verdes. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, Laia, Indecente. Maurício, não tem jeito, não. Vou aproveitar pra quebrar o gelo aqui. Vamos dar um recado pra você que tá nos acompanhando, hein? Atenção, atenção. A retirada dos kits escolares da rede municipal está disponível na Artipel, hein? Vai ter entrega dos kits? Sim, já tá rolando, hein? Faça a retirada em um dos 3 endereços da Artipel, na Rua Assis Figueiredo 674, Rio de Janeiro 121 ou Avenida Walter Tanza, número 5, ao lado da Caixa Econômica Federal. Kit escolar é na Artipel, sempre foi e sempre será. Todos nós da equipe Artipel estamos aguardando por vocês, hein? Aê. Hashtag
vem pra Artipel. Lá também tem, viu, gente, caderno aí de times, né? Que a galera adora. E você acredita que o Kaká, amigo seu louco, acabou de mandar mensagem que também falou que não é aniversário só do Neymar, não. Também é do Cristiano Ronaldo e do Carlitos Teves. Só craque, hoje é um dia meio diferente para futebol. É que cada um vai fazer sua festa exclusiva, mas dava pra juntar aí o investimento de cada um e fazer parar o mundo, né? 5 de fevereiro de 1985, o Cristiano Ronaldo completa 34 Meu anos. namorado, beijos, parabéns, mozão. Caramba, hein? Será que é ironia, ótimo. Ironia do destino, hein? Nascer aí o Cristiano Ronaldo nascer na mesma... O Neymar nascer na mesma data que Cristiano Ronaldo. E a Bárbara também antes, ela jogava futebol quando ela era criança. Tem que investir. Gente, só que daí o Neymar podia se espelhar então no coleguinha de aniversário dele e resolver fazer alguma coisa decente, né? O Carlitos Teves aqui também, ó, tá completando 35 anos de idade. Gente, nossa, mentira. O Teves eu achei que fosse muito mais velho. Eu também. Nossa. Pra mim ele já tá 35. Só. Você compara o Cristiano Ronaldo 34. Eu sou mais velha que ele. O Cristiano Ronaldo é 34 e ele 35. Parece que ele tem quase a idade do Mal. Agradece aí o nosso amigo Kaká, interessante mesmo. Kaká, beijos pra você. Curiosidade. Você conhece o César É Louco? Que você não conhece o Kaká ainda. Não, ainda não. Mas é nóis, é isso aí. O cara manja de futebol aí também. Vou só dar mais um recado, aproveitando aqui o nosso primeiro bloco. Semana das grandes marcas da Casa Sertaneja Eletro. Preços e condições jamais vistos foram negociados especialmente para você. Roteador TP-Link C50 para internet até 100 mega, R$ 239,90 em 3 vezes sem juros. Smart TV Box Multilaser mais conversor digital por R$ 299,90 à vista. Smartphone Multilaser tela grande 32 GB, R$ 499,90 também em 10 vezes sem juros, hein? Melhor é isso, ó, você paga dividindo, sem juros, nem vai ver a sua parcela. E a negociação foi feita, agora estamos esperando por você, porque a regra é clara, nós não perdemos negócio. Compre na loja ou no site. Um abração pro pessoal lá da Casa Sertaneja que tá nos acompanhando. Aí um abração pro Luiz Felipe Sioff. Ontem ele zoou eu ao vivo, falando que saudações corintianas pra mim, viu? O triste é ter que engolir. O chato. Chupa, né, Galo? A vida é assim, não sofre não. Nunca vi um galo torcer pra porco, né? É muito estranho, gente. Pois não é, Mamal? É o mundo animal. Da curva, né? É, bem animal o teu mundo. Pois é, mas tem muito atleticano que me fala, pô, cara, você tem uma dádiva nome, de ter esse né? nome de galo. Como que você não torce pro Atlético e tudo? Ué, meu filho, não é assim que funciona, não. Você Felipe Porco, eu ia torcer pro Palmeiras também. Você tinha que ter o escudo do galo quase, assim, ó, no pescoço pra ajudar. Eita, nós, hein? Imagina a cena. Mas é bem por aí. Ô, Amanda, você vai falar sobre Brumadinho com a gente também hoje? Gente, vamos atualizar aí, né? As buscas em Brumadinho, com certeza a maior tragédia dos últimos tempos neste Brasil, de meu Deus. E com certeza a gente falando muito sobre isso todos os dias, né? Atualizando, ainda mais que tivemos vítimas aqui da nossa região, né? E hoje é o 12º dia das buscas, né? Em Brumadinho. Nesta terça-feira, o último balanço divulgado pelas autoridades indica que o número de mortes é de 134 pessoas já. Há ainda 199 pessoas desaparecidas e outras 395 que já foram localizadas após o rompimento da barragem, que aconteceu no dia 25 de janeiro. Os bombeiros, né, contam aí com máquinas, drones, botes, helicópteros, escavadeiras, retroescavadeiras e cães farejadores. Ao todo, segundo a corporação, 15 máquinas trabalham na tentativa de resgate das vítimas. E nessa segunda-feira, né, ontem, a chuva que tinha atingido Brumadinho atrasou o início das buscas. Os trabalhos já haviam sido interrompidos na tarde de domingo por conta da ameaça de chuva. E ainda ontem as buscas começaram apenas por volta aí das 8 horas da manhã. E normalmente começa por volta das 6h30 da manhã, né? Então, cada dia, né, todo mundo nessa busca cada vez por mais corpos, porque realmente a tentativa de achar sobreviventes já é mínima, né, até esse momento, porque já são 12 dias aí e, infelizmente, né, todos os dias a gente atualizando e falando muito sobre esse assunto. Amanhã a gente também tem um convidado especial, o Hélio Scalvi, para falar sobre as barragens deste país, né, como que tá a situação, principalmente
principalmente aqui na nossa região, que somos uma região mineradora. Então, com certeza, todo mundo tem esse alarde, né? São coisas que chamam a atenção de toda a população e a gente está acompanhando o dia a dia dessa tragédia, torcendo muito, mandando muitas energias positivas para todos os envolvidos aí e principalmente por esse trabalho lindo realizado pelos bombeiros, né? Não, com certeza. Acho que tem que ressaltar. Inclusive, ontem nós vimos também um vídeo. É um vídeo institucional que foi feito do trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, do Exército Brasileiro. Muito legal esse vídeo. Tem que ter essa valorização. Eu até comentei muito com relação a isso, até no plantão, que muitas dessas pessoas, elas não são igual nós, assim, falo nós, assim, em maneira geral, que pensam apenas em trabalhar, eu vou trabalhar por conta de dinheiro. Aí, você foi transferido para tal cidade. Eu vou ganhar quanto para ir para lá? Não, eles vão para Brumadinho, eles não estão recebendo nada extra, eles não estão ganhando uma fortuna nenhuma para poder ir para lá. Então, por isso que é muito legal, que é interessante a gente ressaltar a importância. E por um lado, os outros estão roubando dinheiro aí e por isso não investiram em segurança. E detalhe, hein? Por conta aí dos atrasos do último mandato de governo do estado que tivemos aí, os bombeiros estão trabalhando com salários parcelados aí, o 13º parcelado em 11 vezes a partir agora de fevereiro, que eles começarão a ser pagos. E em momento nenhum esse povo parou, eles fizeram um corpo mole, eles desistiram, eles se negaram, eles estão lá rastejando na lama para tentar encontrar sobreviventes ou os corpos para poder entregar para suas famílias poderem fazer as despedidas. Pois é, então eu acho que a gente tem que saber valorizar, assim, é um trabalho que depende de talento, né? Depende de pessoas que têm talento mesmo. É vocação mesmo. Vocação, acho que é coisa que você já nasce com isso, né? E outra, aí a gente já aproveita pra avisar o pessoal pra não passar trote nos bombeiros, né, gente? Verdade. Pelo amor de Deus, século XXI, né? O pessoal tá trabalhando, eles estão lá se empenhando. Você não precisa ficar fazendo esse tipo de brincadeira com os bombeiros. Nem com o SAMU, nem com a polícia, nem com ninguém. Com toda certeza, viu? Mandar um abração aqui pro Gil. O Gil tá enchendo meu saco aqui no WhatsApp, que tá acompanhando. O Gil, ele é um cara, pros amigos deles que estiverem ouvindo aí, ele é o típico jogador banheira, mas não é pouco não, sabe? É aquele que fica o jogo inteiro no ataque, não volta pra marcar, é chato, não faz gol, não faz nada no futebol inteiro, viu? Mas vocês não estão tendo os jogos de vocês mais toda semana? Os jogos do Kubanacan? Acabou, viu? Acabou, galera. Acabou o Kubanacan. Chama o Galo pra jogar com vocês durante a semana. Eu jogo toda semana. Chama o Mal. Você sabe como é que o Galo escolhe, né, Amanda? O time que ele vai jogar aí nas peladas de fim de semana, né? Porque tem o pessoal que usa o colete e o pessoal que fica sem camisa. Sem colete, é lógico, sem colete. O pessoal com colete e sem camisa. O Galo tá sempre calor, sem camisa. Tem que ser sem camisa. O Mal ia adorar. Mas é isso aí, um abração pro Gil, tá ligado conosco, muito obrigado pela audiência. Vou dar mais um recado, a água mineral Poços de Caldas é puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Tem galões aí de 10, de 20 litros, copos descartáveis de 200 ml, garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999. Acesse www.aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para sua saúde, faz bem pra cidade. Intervalo rápido, voltamos já. Transa News. Transamérica 10h21. A sua rádio onde você estiver. Senti que o tempo pra mim não passou. Olhei pra dentro e vi tudo que eu fiz. Minha alma rega um sentimento bom que planta e canta amor é o que me diz. Se tudo que eu penso e tudo que eu faço condiz, me diz. Se o assunto amor é raiz, no mar do medo eu encontrei a força que eu mais precisava. Eu entendi que só eu sei
Se tudo que eu penso e tudo que eu faço condiz, me diz se o laço do amor é raiz. No mar do medo eu encontrei a força que eu mais precisava. Eu entendi que só eu sei que vento forte não abala. No mar do medo eu encontrei a luz que ninguém mais apaga. Eu sei que tudo se encaixa outra vez. No mar do medo eu encontrei a força que eu mais precisava. Eu entendi que só eu sei que vento forte não abala. No mar do medo eu encontrei a luz que ninguém mais apaga. Eu sei que tudo se encaixa outra vez. Eu sei que tudo se encaixa outra vez. É isso aí, hein? Outra vez, o Wesley e Ana Paula também conosco aqui. Grande música, uma dupla sensacional de nossa Apóstolo de Caldas. Fofos, viu? É isso aí. Ó, vou dar mais um recado pra você. Como é bom, né? Fazer compras lá em São Paulo. Ontem a gente já falou que é uma terapia. Tô precisando ir lá, viu? E a gente já sabe com quem que a gente vai. Com a Caroline Tour, óbvio. Você sabe Caroline que Tour. hoje tá todo mundo já fazendo aquelas compras maravilhosas. Ontem, né, teve ônibus saindo lotadaço. verdade. E hoje é aquele dia que tá todo mundo se divertindo fazendo as compras. Ó, podiam bombando. trazer uns presentes pra nós. Não aí, né? podia? Não, tá ouvindo E nós outra, aí, ó. Galo, é de boaça. Você vai de busão, de na Wi-Fi. segurança, Wi-Fi, café da manhã, a hora que você chega em São Paulo. O que mais que você quer? Pois é, tem tudo, né? Então você vai, hein? Não precisa se preocupar com o translado, hein? Fique tranquilo, a Caroline Tour te leva às saídas todas as segundas e sextas-feiras às 10h30 da noite. Ainda a segunda já saiu ontem à noite e sexta-feira tem mais uma turma, hein? Tem internet a bordo e um delicioso café da manhã na chegada a São Paulo. Saiba mais pelos telefones 359-9941-6165, também o 99131-6602. Então, tem também o telefone fixo, 3722-7441, 3722-7441. Caroline Tour, fica ali na rua Assis Figueiredo, número 1390, sala 13. Fique conosco, fique ligado, os melhores parceiros de sempre. E a Caroline Tour é o melhor destino pra você, hein? E continuando aqui o nosso... mandar um abraço aqui pro Léo. O Léo tá mandando... Léozinho! Personal. Oi, Léo! Léo, personal. a gente quer muito você aqui nesse programa pra você Vem, Léo. fazer muitas imitações. Aí ele vem, Corinthians! Vai falar Ele assim, é assim, né? o Léo é terrível. Eu sei. É uma figura, Léo. Aparece aí, Léo. Aparece aí, Beijos. tá convidado. Fala umas coisinhas e vai embora. Também não é ficar enchendo o saco aqui. Gente, não, viu? a Caldense, né, deve estar escutando a gente neste momento. Quando ia nós três lá, você fala assim, permuta com a Caldense? O que tá acontecendo Não, aqui? e É permuta? E eu fazia com o Léo, Ficha. Eu com o Léo. Eu também A Laura, fiz com o você Léo. também? Ele é o personal. Ele é o personal das estrelas. Tá bom, viu? Olha que chique, Léo. Você já teve um upgrade aí pra personal das estrelas. Beleza, hein? É, Leonardo. Tá bem por baixo as estrelinhas, viu? Tá bem... O Subcelebridade. mais engraçado é a quantidade de frases escritas nos cabeçalhos das nossas fichas, né? Sempre. A minha tá boa noite, hoje no Plano Notícias. Embaixo tá boca... Cala a Boca Júnior, que foi quando o Palmeiras perdeu pro Boca Júnior. Ai, Leonardo. Tem mais alguma coisa. Glória a Deus, também tá. Glória a Deus. Eu não sei, a minha ficha tá limpinha ainda, viu? É que tá nova. A minha tem só 3 frasezinhas lá, viu? Mas, Léo, o teu São Paulo não vai pra frente, não, viu? Você tá zoando meu Corinthians aqui, mas o teu São Paulo você sabe que não vai pra frente. Galo, o esporte não te abandona nunca, né? Never. Te acompanha. Vai sim, ele falou aqui, não vai não. Ô, Laura, Oi. você
vai falar sobre o Papa pra nós também. Ai, amo o Papa Francisco. O Papa Francisco falou ontem, né? Ele deu uma declaração falando que justificar o ódio e a violência em nome de Deus é uma grave profanação. Ele tá em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, e fez um discurso durante um encontro interreligioso internacional. Ele disse: em nome de Deus Criador, é preciso condenar sem vacilação toda forma de violência, porque é uma grave profanação do nome de Deus usá-lo para justificar o ódio e a violência contra o irmão. Não há violência que possa ser religiosamente justificada. O Papa Francisco se tornou o primeiro pontífice a visitar a Península Arábica e fez um apelo aí à liberdade religiosa, ressaltando que ela não se limita apenas à liberdade de culto e que nenhuma prática religiosa deve ser forçada a outra pessoa. Ele declarou aí diante de centenas de líderes de várias religiões que a liberdade religiosa é você ver no outro um verdadeiro irmão, um filho da mesma humanidade que Deus deixa livre e que por consciência nenhuma instituição humana pode forçar. A viagem do Papa Francisco é a primeira de um pontífice à Península Arábica, que é o berço do islamismo. Os países localizados ali, como Emirados Árabes Unidos, têm a religião de Maomé como oficial, que inclusive determina algumas das leis locais. Na região, apenas uma minoria pratica o catolicismo e praticamente todos os católicos desses países são trabalhadores estrangeiros que acabaram se mudando para lá para trabalhar. O príncipe herdeiro de Abu Dhabi é um homem forte aí dos Emirados Árabes Unidos que se orgulha da coexistência pacífica entre as religiões em seu país. No início da visita a Abu Dhabi, o Papa participou de uma cerimônia militar. Aviões caça sobrevoaram o Palácio Presidencial, liberando uma fumaça amarela e branca, cores da bandeira do Vaticano. Ele presenteou o anfitrião com uma medalha representando o encontro em 1929, em plena cruzada entre Francisco de Assis e o sultão Malek Al-Kamel, no Egito, um marco aí nos 800 anos de diálogo entre muçulmanos e católicos. Papa Francisco é simplesmente a pessoa mais fofa e linda desse mundo. É muito legal que ele tá quebrando muitos tabus. Nossa, né? ele que tá... a Igreja Católica antigamente tinha e tudo. Ele tá quebrando paradigmas, né? Esse negócio, essa distância entre as religiões. O Papa Francisco, ele tá sendo aí uma ponte, né, de diálogo entre as religiões, né? Maravilhoso. E é sensacional, né, gente, essa ligação, porque a crença de cada um não é justificável, né? Eu acho que a espiritualidade que é o que é mais importante e ter essa união aí entre todos, porque não interessa no que você acredita, né? O negócio todo mundo tá pregando a mesma coisa, o bem, é isso que faz a diferença. E é isso que ele tem levado e mostrado pra todo mundo, E muito né? importante essa fala dele, né, com relação ao ódio e à violência, porque quantas atrocidades são cometidas em nome de Deus, né? Com certeza. Usando aí o nome de Deus. O mais ridículo, na minha opinião, isso aí, sem falar nome de religião nenhuma, mas o mais ridículo é o desrespeito de uma religião com a outra, né? Todas as religiões, elas têm entre os seus princípios o fator respeito, né? Que você deve ter acima de tudo. Agora, o que acontece é que muitas vezes uma religião não respeita a outra. Se você respeita um irmão da sua religião, você tem que respeitar qualquer outro irmão de qualquer outra religião. Né? E até aqueles que não têm religião. Eu acho que isso é até um básico não só das religiões, mas da educação, né? Pessoal, que todo mundo deve ter. Porque, infelizmente, fica meio de lado. Fica a dica, né, amigos? Para de brigar. Ô, Amandita, você vai Oi, falar querido. também do nosso Bolsa? Menino Bolsonaro, né, que passou aí por toda uma operação e ele está em recuperação, né? Mas, Galo, você sabe que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi submetido a esse tratamento com antibióticos e aí ele iria, né, já deixar aí o hospital, mas até agora ele continua internado porque ele está com altas temperaturas, né, com muita febre ainda. Ele tá com menos 37,3 graus. Aquela foto ele tá com um cara meio de grog Morri, mesmo. mas tá tudo bem, né? E ele também tá tendo alteração de alguns exames laboratoriais, né? Então esse aumento pode indicar um processo infeccioso, segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros. Então o Bolsonaro ainda provavelmente fica alguns dias internados para depois, porque seriam 10 dias, né? Que ele ficaria ali nessa fase de recuperação e tudo mais. Então tá todo mundo acompanhando, né? Esse pós-operatório aí. E com certeza é um momento que a gente fala que tem que se recuperar muito bem, que ele esperou, né? Toda a posse e tudo mais para começar o ano da melhor forma possível, enquanto isso tudo acontecendo, né?
Mas agora fica aí as nossas melhoras, porque realmente tem muito trabalho pela frente. Gente, que gravidade que foi, né? Vocês imaginariam que aquela facada ia ter ocasionado todo esse transtorno na saúde do Bolsonaro? Nunca, Eu não imaginei que uma facada fosse causar tanto problema de saúde. E muita pra ele. gente na época, inclusive, chegou a comentar que, na verdade, seria apenas uma questão alarde que estava sendo feito e tudo mais. E, na verdade, foi muito grave, né? O pessoal chegou a cogitar que ele tivesse pago pra alguém fazer isso com ele mesmo. Gente do céu. Quem em sã consciência ou por qualquer motivo ia gostar de ficar usando bolsa de colostomia e passar por todos esses procedimentos, sabe? Você tá ficando louco, pessoal, de cogitar essas coisas. Né? Então ele fica mais uma semana aí internado, acompanhando, né, pra ver se dá uma melhorada pra voltar aos trabalhos, né, gente? Porque não é fácil. Coisa feia, viu? Não pode brincar com qualquer faquinha aí, não, viu? Não pode, porque, não dá pra fazer isso, feio, né? Viu? A situação pode ser bem feia aí. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Agora com a 4ª loja na Avenida João Pinheiro, 980. E não se esqueça, tem a segunda-feira do aposentado. Ontem tava bombando a Drogaria Americana, hein? Várias pessoas foram aproveitar a segundona do aposentado. Aproveite para economizar de verdade na rede de farmácias do seu jeito. Descontos imbatíveis em medicamentos genéricos. Drogaria Americana na Francisco Salles, na José Remígio Prézia, na Rua Assis e agora também na Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. E o melhor de tudo é aquilo, viu? Você vai lá, você precisa comprar algum remédio, alguma coisa, tem lá também. Se precisar comprar um chocolate, um salgadinho, tem de tudo Perfumaria lá, viu? tem também. Ração pra cachorro tem também. Uma E vez ó, eu vou comprei falar, pro meu em cachorro qualquer lá. canto dessa cidade você encontra uma drogaria americana. Produtos fitness tem também. Tem também, tem compra tudo, aquele gente. whey, aquele suplemento alimentar. Então, é a adora. drogaria mais completa da cidade que tem aqui em Poços de Caldas, hein? Vamos fazer mais um intervalo? Ô, Galo, tem um Você quer recadinho falar? pra você aqui, viu? Por favor. Recadinho do coração. Romário ai. falou, bom dia, Galo, você tá falando que o São Paulo não vai longe, né? Mas será que o Palmeiras vai conseguir ser campeão mundial esse ano? Vai, sim. Já foi campeão, já, Romário. Não vem mexer o saco, não. Quando? Não vem mexer o saco, não. Eu vou trazer um representante da FIFA nesse programa aqui. Ai, meu pra Deus. ele ficar quieto. Quer Romário, beijo. vou mandar um abraço pra turma do Santos também, viu? De Ituano meteu aí uma... 5. Acho que foi 5, não foi? 5x1, jogão. Ituano é grande time, né? Aê, galera. Mas é isso aí, ó. O que tá acontecendo com os times? Tá feio, não tá? Tá esquisito, ó. A gente vai pra mais um rápido intervalo, em seguida a gente volta até pra falar aqui da participação do pessoal. Manda pra nós o nosso facebook.com/transapossos e Transapocos, né? E também pelo WhatsApp, que é o 999795825. 999795825. Intervalo, a gente volta já. Transa News. Transamérica, 20:11. Transamérica, mais música, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Ó, preste atenção, você. Tá me ouvindo aí? Presta atenção. Você. Presta atenção. Abaixa a trilha, presta atenção. Preste atenção. Você que quer mudar o seu futuro. A Unicesumar tem uma ótima notícia pra você, hein? Os candidatos que realizaram o Enem não precisam fazer o vestibular e recebem bolsas de estudo apresentando o boletim do Enem no ato da inscrição. Olha que maravilha, hein? Não precisa nem fazer vestibular. Ó. Dependendo da sua nota do Enem, tem bolsas de 30% a 50%. Então, se você mandou bem no Enem e tudo mais, você vai lá, apresenta o seu boletim e aí você consegue já entrar nesta que é uma das melhores faculdades, a melhor, hein? A Unicesumar. Promoção válida para matrículas efetivadas até o dia 10 de fevereiro, pagando a primeira mensalidade. O WhatsApp é o 359-9853-5555. 99853-5555. Participe e venha ser Unicesumar, hein? Ó, só lembrando, viu? Eu parei de falar aqui, mas para você
você reforçar, lembrar aí, nós temos daqui a pouquinho entrevistada especial aqui no Transa News, hein? Nós vamos falar com a Camila Moreira, ela que é terapeuta, psicóloga, facilitadora de constelações, vai falar conosco sobre os princípios da constelação, da ligação que esse estudo mostra com seus antepassados. Ela daqui a pouquinho vai estar conosco aqui nos estúdios e nós vamos falar muito sobre isso, não é não, gente? Ai, o Galo é tão fino, né? Ele é muito, né? Ai, gente, jornalista, assim, os princípios da constelação. Pupilo, né, gente? Que orgulho desse menino. Uai, Enquanto gente, o Galo não tô rasga entendendo, aqui não. o seu português Noco. afinadíssimo, Ele você é. pode responder a nossa enquete. Você acha que a história da sua família interfere na sua vida presente? É isso aí. Manda mensagens pra gente lá no facebook.com/transapocos ou pelo 999795825. Legal, hein? Vamos participar, vamos juntos aqui pra você também saber. Laura, você vai falar dos Vingadores pra nós? Gente, para tudo que o mundo tá só no aguardo da estreia, né? Mega estreia de Vingadores Ultimato. O problema da minha vida, gente, não é a Disney, assim, na questão de procurar Príncipe Encantado, e sim da Marvel, que eu fico A atrás Marvel é desses complicado, super-heróis, é bem assim, complicado. ó. Que a real diferença de tanto faz. Cada super-herói, assim, ó, que eu fico paralisada. Gente, aceitação contrariada, mágoas engolidas a seco e raiva crescente. Essas parecem ser as emoções que reinam silenciosas na Terra depois que o fatal estalar de dedos de Thanos ceifou a vida aí de vários dos nossos heróis favoritos. No entanto, o trauma não foi digerido nada bem por um grupo de pessoas, como demonstra aí o novo comercial de Vingadores Ultimato, que traz os maiores heróis da Terra fazendo os preparativos necessários para retomar a guerra contra o Titã. No curto, porém empolgante vídeo que foi divulgado ali no domingo, né? Na madrugada de domingo, no Super Bowl 53, é possível ver o alinhamento dos heróis que sobreviveram ao uso da manopla do infinito por Thanos no fim de Vingadores Guerra Infinita. Tony Stark, perdido no espaço, recebe a ajuda de Nebulosa, enquanto o Homem-Formiga e o Máquina de Combate surgem lado a lado, por exemplo. E tem ainda, é claro, Capitão América, que está disposto a voltar a fazer valer o nome pelo qual os Vingadores são tão conhecidos. Dirigido aí pelos irmãos Joe e Anthony Russo e prometendo trazer aí o fim do universo cinematográfico Marvel como conhecemos, Vingadores Ultimato estreia no dia 25 de abril e a gente já tá com assento reservado no cinema. E é importante lembrar, né, Laura? Porque nesses primeiros trailers não estão aparecendo a Capitã Marvel, né? Não. Nenhum tá a aparecendo. A Capitã Marvel, ela. Linda, Brie Larson, que tá aí com um filme só dela, né? Aí Um filme pra chamar de Vai seu. ser em março, né, o filme dela, eu acho. Acho que é março que vai ter o lançamento da Capitã Marvel, que é, na verdade, a chave aí dos Vingadores, né? E o pesadelo do Thanos, né, na realidade. Então, gente, que filmaço, não? Vai ser E ó, muito bom. vocês se preparem, porque promete aí, a Marvel promete aproximadamente 3 horas de filme. Nossa senhora. Então já separa a pipoca, o refri, o chocolate e a bala de gelatina e vamos que vamos. Nossa gente, senhora, agora... É bom levar um tanto de coisa pra gente, comer. eu vou no cinema pra comer. Tem gente que vai no cinema pra dormir. Tem gente que vai pra assistir o filme. Eu literalmente vou pra comer, né? Cada um vai pra uma coisa no cinema. Que leva a gente, crush. agora vocês vão aguentar a Laura falando de Vingadores até abril. Até abril eu vou dar a Laura, eu nunca vi alguém spoilers. apaixonada por Vingadores. Eu não entendo nada, não sei nem quem é que você tá falando. Só vou mesmo pra ver os super-heróis Vingadores. Ela foi totalmente boiando pro cinema e chegou aqui e falou Eu assim, nunca assisti Meu os Deus Vingadores. do céu, como que eu nunca vi aquilo na minha vida? Você foi assistir Eu qual? sou Você da época viajou, do né? Batman. Saiu direto no Guerra Infinita. Nossa, mas Eu sou da época do Batman, entendeu? Sei. Desses Ela aí, não passou dos nem por antigos. Thor, Ragnarok, nada, Não. sabe? Ali, né? A era de Aliás, Ultron. eu quero logo que terminar, que lançar aí o último filme e tal. Eu quero fazer aquela maratona, sabe? Pegar toda a história, que começa com Thor, depois vai com, sei lá, Doutor Estranho e tal, porque tem uma cronologia, Doutor né? Estranho, tal. filme excelente, só que dá uma bugada na sua cabeça, viu? Gente, olha que enquete maravilhosa que eu acabei de receber. O que a Laura levaria para o cinema para comer? Nossa, já vou fazer a lista. Pipoca, chocolate, guaraná e balas de gelatina. Pierre Lima, a melhor pessoa. Legal, viu? Mas, ó, a única coisa que eu não sou muito chegado pra levar é pipoca, você acredita? Nossa, eu gosto amo. de comer qualquer... Eu já levei, ó, lanche,
lanche, já levei. Eu também já levei Como lanche. que come sanduíche dentro do cinema, Eu acho, gente? várias Coloca vezes. dentro da mochila, Aquele né? sanduíche despedaçando É, e caindo que- tudo, porque não Hoje dá em pra dia comer tem- Acho que sanduíche tem sem fazer Flex Cinemas, na hora que a sujeira. gente chegar lá, eles vão revistar a nossa bolsa depois dessa. É bem por aí, viu? Eu fui A minha mãe assistir já entrou no cinema com recente. picolé dentro da bolsa. É, Vários não, picolés. isso aí faz tempo já. Uma vez eu entrei com uns amigos meus, nós compramos frango frito. Um baldão de frango frito, assim. Nossa, é igual, não é Galo. igual viajar de É. ônibus e a pessoa do teu lado abrir aquela Ficava marmita. jogando osso um no outro, assim. Que olha, deselegante. Coisa feia, né? Mas foi bom, viu? Gente, Esse se você frangão, assim, ó, piar tchá. Luiz Felipe Galo no cinema, não sentem por perto, Chega porque vai perto. abrir Galo. aquela marmita de batata doce com frango, Doce. fedor de gordura. Batata frita mesmo, Fê. brócolis, frango, batata doce. A coisa Aquela é feia, coisa. viu? Mas ó, vou dar um recado pra você, onde que você encontra tudo pra você levar pro cinema. É lá no Posto Pampa também. Verdade, Lá pode tem passar tudo. lá. Você passa lá, depois você vai no cinema, hein? Só no Posto Pampa você tem o melhor combustível do sul de Minas e Poços. E sabe quanto você paga? Não vou falar não. Só vindo até o Posto Pampa pra conferir. Aproveite também e confira o ótimo atendimento de nossa equipe do Posto Pampa. No Posto Pampa tem lavagem gratuita, tem pit stop Skol. Então, vem pra cá, hein? O melhor combustível, o melhor preço todos os dias. Na Avenida José Remídio Prézia, 609, em frente à delegacia. Posto Pampa tem tudo, só falta você. Olha lá, Shell Select. Maravilhoso. Ai, que Maravilhoso, viu? Você vai lá e tem dia também que você esquece de sacar dinheiro e tal. Você vai ali, já saca a sua graninha. Lá tem carvão pra você que tá fazendo churrasco, tem Churrasco. cortes especiais ali, É. carnes muito boas. Então você aproveita e vai lá. E se for pro cinema, já tá falado também. Você vai lá, faz a sua comprinha e depois você vai pro cinema, beleza? É isso aí. Ó, pra gente dar continuidade aqui. Ô, Laura, ainda com você vai falar de uma Índia, como é que é? Da Índia? Ô, gente, olha só que sensacional. A gente podia aproveitar a ideia e usar aqui no Brasil, né? Tem uma prisão na Índia que tá dando o que falar. Porque é uma prisão, assim, diferenciada. Ela chama Sanganer, na cidade indiana de Jaipur. Os presos, eles ganham apenas um teto ali pra viver, mas não recebem dinheiro lá dentro, nem comida. Galo, isso significa que para sobreviver eles têm que encontrar um emprego fora da cadeia e ganham a vida em ocupações como de operários ou motoristas e até professores de yoga. Mas não é só isso, viu, gente? Tem um detento, ele dirige um ônibus escolar e a mulher dele trabalha numa fábrica de roupas, né? E eles ofereceram aí pro pessoal que fez essa matéria sobre essa cadeia, que não tem portão, os presos não tem grades, os presos entram e saem. Nossa, vai. Olha pra você ver, na Índia, né, que é um país aí subdesenvolvido. Mas aqui não ia funcionar isso não, viu? Não, eu também acho, né? Eita, nós. É complicado. Mas lá, eles são um casal de detentos, né? A história deles, cada um aí, os dois foram condenados, serem assassinos condenados e vivem aí na prisão. Olha. Mas eles saem pra trabalhar e retornam pra prisão, porque lá eles têm um teto, eles não têm casa fora da cadeia. Olha. O único teto que eles têm pra viver mesmo é dentro da cadeia. Então eles saem, trabalham, fazem o seu sustento, assim como todos os outros presos, e acabam voltando. E olha pra você ver, Saidinha. na Índia, né? O sistema de justiça criminal, ele trata o incidente e não sabe o que fazer com o indivíduo. E a causa lá tá ganhando força. Outros 4 estados da Índia já instalaram prisões abertas no ano passado. A prisão ali, ela dá aos presos aí últimas notícias sobre trabalho. Então eles juntam essas informações e os presos saem mesmo pra procurar emprego. Nossa. Não tem guarda e qualquer um pode entrar na prisão, mas visitantes são raríssimos por lá. As pessoas já criaram essa cultura de não ficar indo até lá, né? Mesmo que não tenha guarda, segurança, nem nada. Olha. Eles saem, né? É capaz que eles vão nas Fica a casas, dica. né, tal. E ó, pra chegar nessa... Será, Laura, que isso aí não tem a ver também com falta de infraestrutura? Pode ser também, Pode mas ser, né? A questão da Índia, quando né, você gente? chega nessa Complicado. prisão, nessa prisão especial aí, né? Os presos precisam ter cumprido 2/3 das sentenças em prisões fechadas. Ah, tá. E dizem aí que, em comparação com as prisões fechadas, essa Sanganer é como se fosse liberdade total, né? Porque eles saem, trabalham, levam nem suas é uma vidas. prisão, né, praticamente. O governo ali do Rajastão teve que despejar prisioneiros que não queriam sair da cadeia mais. Ah. Tipo um Eles hotel. construíram suas vidas com empregos estáveis e escolas para os filhos na vizinhança e não queriam desistir no final das sentenças. Nossa. As sentenças já tinham sido Estranho. cumpridas e eles não queriam ir embora da prisão mais.
Ah, mas é igual eu tava falando, muito cultural isso aí. Não tem como, não. Igual aplicar isso no Brasil. Várias pessoas estão tentando, né, aplicar as APACs aí, tudo que são com reeducandos, ao invés de presidiários propriamente, mas muito complicado. Acho que é cultural, é falta de infraestrutura, talvez, que eles conseguiram adaptar com isso. Mas muitas vezes acontece que a gente, enquanto, né, falando de outro país, às vezes só vê a coisa boa pra nós. Aí quando vê lá, tá um terror, né? Caos, Estão né? fugindo e tudo. E também a situação em que eles vivem, né? Os indianos sofrem muito. A E questão olha de só, fome mais e ou tudo menos como é que é a vida. Eles têm uma versão de vida normal dentro lá da prisão aberta. Eles compram motos, smartphones, TVs, não usam uniformes e vivem em pequenas casas que são numeradas. Cada prisioneiro recebe uma casa fornecida pelo governo em uma das estreitas ruas ali da prisão e o resto é com eles. A prisão não fornece nada, tipo comida, água ou renda. Aí eles deixam a área da prisão, ganham a vida e acabam voltando pra lá pra poder passar a noite. A única regra real é que todas as noites os presos devem responder a uma chamada. Sanganer dificilmente parece uma prisão, exceto nesse momento noturno, quando os presos têm que realmente informar que eles estão lá. Galo, não seria essa talvez uma forma de ressocialização? Eles cumprem aí 2/3 da pena em prisões fechadas e depois eles têm que sair pra garantir seu próprio sustento, porque ninguém vai te dar nada. Eu não concordo, não. Acho que é muito diferente. Igual pegar um caso e 2 assassinos, às vezes não reeducou nada, entendeu? Às vezes, aí na minha opinião, não funciona isso no Brasil, não. Pode ser que não. Gente, mas se funciona na Índia, né? Mas acho que é muito cultural. Bom, Amanda, vamos com o nosso giro de notícias? Bora! Vamos lá? Bora, gente, atualizar as notícias do sul de Minas e do interior de São Paulo também. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias Transamérica. Gente, vamos começar falando de um caso de perdões aqui no sul de Minas que chamou muita atenção. Um médico morreu por complicações depois dele passar por um procedimento estético na Santa Casa de Perdões. Éder Borges, de 36 anos, ele foi fazer uma lipoaspiração na última sexta-feira e ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no final da cirurgia. Ele teve que ser transferido para outros hospitais. 2 dias depois, ele teve aí uma morte cerebral constatada na cidade de Divinópolis devido a complicações neurológicas, segundo o Hospital João de Deus. A família informou que registrou um boletim de ocorrência por suspeita da negligência. De acordo aí com familiares, o médico foi fazer o procedimento estético na Santa Casa de Perdões na sexta-feira e quando a cirurgia terminou por volta do meio-dia, ele foi levado para o quarto. No entanto, ele sofreu uma parada cardíaca por volta das 5 horas da tarde e aí, né, com a complicação, o paciente foi levado para fazer uma tomografia em Oliveira, outra cidade também aqui no sul de Minas, e depois foi transferido para Santo Antônio do Amparo. Já no dia seguinte, ele foi encaminhado para Divinópolis, onde teve aí a morte encefálica constatada no Hospital João de Deus. E aí, gente, o que tem chamado muita atenção nessa história aqui no sul de Minas é que os médicos, amigos aí da vítima, alegam que a Santa Casa de Perdões não tem estrutura para fazer esse tipo de procedimento estético e dizem que vão fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina, já que o hospital não teria UTI, né? A unidade aí de terapia intensiva, e eles afirmam que houve negligência. Mas uma coisa que me questiona muito, né? É como que um médico jovem de 36 anos, ele foi fazer um procedimento estético, ele conhecendo a região, que provavelmente ele trabalhava por ali, ele sabia que não tinha, que tem essas complicações. Quando você vai passar por uma cirurgia de procedimento estético, você assina termos, né? Se comprometendo, sabendo que tudo que pode acontecer na sua, né, na cirurgia e tudo mais, sabendo disso e sabendo que na cidade não tinha UTI, ele optou por fazer a cirurgia neste local, que aí infelizmente teve complicações, teve que rodar por vários hospitais aí da região até ir parar em Divinópolis, que é muito mais longe, e aí ter tido essa morte constatada. Então, realmente, o que a gente vê por aí, claro que a gente não tá questionando, né, a vontade ou o desejo dele de ter feito a cirurgia ou não, mas o fato que tem negligência pra todo lado, tanto da Santa Casa, como do hospital, como do médico que fez. Então, tá tudo errado se a gente for parar pra pensar nisso, né? E, infelizmente, ele teve complicações aí também na questão da saúde, né? Mas a Santa Casa de Perdões lamentou a morte do médico e afirmou que foram realizados todos os procedimentos necessários para o suporte à vida. A Santa Casa disse ainda que é certificada, habilitada e autorizada a realizar diversos procedimentos cirúrgicos, inclusive os estéticos. Então agora, né, vamos acompanhar aí
todo o desenrolar dessa história. Porque realmente vai ter investigações aí pra ver quem que estava errado ou quem que estava certo, né? Mas fato é que, infelizmente, então, esse médico de 36 anos perdeu a vida depois de participar, depois de realizar esse procedimento estético, né? Intenso, complicado, né, gente? Muito, assim, pra todo lado tá complicado. E também, vamos falar de um acidente que aconteceu ontem em Pouso Alegre. Uma jovem de 19 anos morreu em um acidente de moto na noite de ontem, no bairro São João, em Pouso Alegre. Ela era passageira de uma mototaxista que bateu na lateral de um caminhão guincho. Segundo a polícia militar, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e não possuía carteira nacional de habilitação. Eles seguiam aí por uma rua por volta das 9h30 da noite quando aconteceu o acidente. A vítima, identificada como Lohana Nayara dos Santos, chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado, né, para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre e o mototaxista de 36 anos foi detido e encaminhado para a delegacia. Ele vai ser ouvido agora pela manhã, né, mas também muito complicado esse mototaxista sem carteira e apresentando sinais de embriaguez. E aí, essa jovem, né, de 19 anos que acabou morrendo, então, na cidade de Pouso Alegre. Gente, muito complicado. Mais uma, também, né, questão de segurança que a gente sempre tem que questionar muito. E pra gente encerrar, vamos falar de um acidente que aconteceu ontem aqui na nossa região, em Poços de Caldas, né? 6 pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde de ontem na Serra do Selado, aqui em Poços. A batida envolveu pelo menos 7 veículos e aconteceu por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram escoriações leves. Uma foi socorrida pelos próprios militares, enquanto outras 5 foram atendidas pelo SAMU. E segundo os bombeiros, a suspeita é que o acidente tenha sido provocado por uma ultrapassagem irregular, já que 2 dos veículos bateram de frente no meio da pista. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar o caso, mas muitos carros envolvidos, né, Galo? No momento aí do acidente, também chovia um pouquinho aqui na região e a Serra do Selado sempre acontece muitos acidentes, onde a gente sempre reforça os militares aí, policial rodoviário, estadual, que a gente precisa ter muita prudência no trânsito, principalmente em passagens irregulares. Quando tá chovendo, a segurança tem que ser redobrada, porque esses acidentes aí as vítimas foram leves, mas quantas e quantas vezes não foram fatais, né? Então muita atenção, gente, sempre na direção. E são esses os nossos destaques de hoje. Maravilha, muito obrigado, viu, Amanda? Por nada. Portanto, em toda a região você fica bem informada. E vou dar mais um recado: a Audiens Aparelhos Auditivos é revendedora exclusiva Fonac e conta com os melhores aparelhos auditivos do mercado. Além do atendimento especializado, profissionais capacitados para melhor atendê-los e aparelhos que se adequam a todos os tipos de perdas auditivas. Marque sua consulta, Audiens Aparelhos Auditivos, em Poços de Caldas, na rua Itabira, número 7, 3537136795 e em Mogi Guaçu, na rua José Pedrini 85, fone 19 3362 1581. Audiens Aparelhos Auditivos, parceiraça aqui do Transanews. A nossa entrevistada já está aqui nas dependências do Grupo Cioff de Comunicação. Já, vai ser a Camila. Camila vai falar conosco, né, mano? Isso mesmo, ela tá passando por um ela tá sendo atendida ali, né, na nossa recepção, comendo um brigadeiro gourmet, tomando uma água de coco bem gelada. Cadê esse brigadeiro que eu quero também? Tá fazendo ali uma massagem relaxante, maquiagem, o figurino tá todo ali já esperando a Camila. É isso aí, ó. Em seguida, então, entrevista especial aqui no Transanews. Não sai daí não, meu querido. Transanews, Transamérica. Oferecimento Caroline Tour, Bom Pastor, Lar Shop, Intralote. Transamérica 11:04. Falar muito conosco. Antes disso, só uma breve apresentação, mas antes disso vou dar mais um recado para você que está conosco, hein? Deixou a sua lista para a última hora? Na Artipel, aos 45 do segundo tempo, também vale, hein? Confira as ofertas imperdíveis. Caderno Tilibra Mais, capa dura, uma matéria com 96 folhas por apenas R$ 6,90. Caixa de lápis cor BRW,
12 cores, só R$ 3,70. Estojo escolar por R$ 3,90. Caderno Tilibra Mais, capa dura, 16 matérias por apenas R$ 19,90. Toda a linha de mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto. Tudo em até 10 vezes sem juros. 2 mega lojas na Rua Assis 674 ou na Rio de Janeiro 121. Então vai lá, hein? Se você esqueceu, deixou para a última hora, agora é o grande momento para você aproveitar a sua lista de material escolar. E vamos lá, a nossa entrevista. Camila, muito bem-vinda aqui ao Transa News, viu? Já conhecida, já veio à tarde aqui também. Já. Né? Ela é a primeira vez que você vem pela manhã aqui, né, Camila? É a primeira vez. A Camila sempre vem falar de relacionamentos com a gente, né? É mesmo? Agora hoje é sobre constelação. Também legal. tem a ver com relacionamentos. É verdade. As meninas estavam falando aqui, confesso que eu sou mais um leigo no assunto, sabe? Então elas já manjam e tal. Mas fala pra nós, isso tem sido uma tendência nessa questão desse relacionamento com as constelações e tudo, relacionamento com antepassados, a influência disso no presente, não é mesmo, Camila? E muita gente tem aderido a esta nova metodologia também, né? Isso, na verdade a constelação ela tá ganhando o mundo, né? No Brasil ela começou a ser usada no direito e isso começou a dar um impacto muito grande, né? Eu já trabalho com constelação há 12 anos, Sim. né? E eu brinco que agora a gente tá na moda, né? Porque todo mundo Tá conhece, na moda, virou né? na moda. Eu sou da época que a gente ainda não estava na moda. Entendi. Mas é muito legal ver esse movimento porque ele está atingindo muitas pessoas e por ter sido absorvido pelo direito, ele tá com uma cara bem técnica, bem profissional, né? Então a gente consegue hoje já ter muitos recursos para explicar a constelação. Ah, legal. E isso que é o legal, né, gente? Todo mundo fala em constelação familiar, todo mundo imagina o céu, estrelas. Não, o e que outra, seria constelação, quando né, você Laura? explica mais ou menos para as pessoas como funciona a constelação, todo mundo fala assim, nossa, mas o pessoal tá em transe? O que é? O que tá acontecendo? Não entende que... Não dá pra entender. Uma vez eu ouvi falar que tentar explicar a constelação é tentar explicar o inexplicável, que você tem que ir e viver a constelação, né? Pra você realmente entender o processo, né? Você sabe, Laura, é uma coisa que é muito difícil explicar mesmo, É muito né? difícil. Eu acabo conseguindo explicar pelo estudo, pela prática, mas realmente você só entende uma constelação quando você vivencia. Porque ela é muito do sentir, né? Você tem que estar lá, você tem que presenciar, mas dá pra explicar um pouquinho. Aí quando você fala que você experimenta sensações, sentimentos que não são seus, todo mundo fala assim, uai, como assim? Como assim? Mas primeiro, né, pra gente entender um pouquinho a constelação familiar, né, Camila? Da onde surgiu, né, que é um estudo que, como você disse, você já trabalha nessa área há 12 anos, mas realmente, né, são vivências e análises de um filósofo, pensador, a gente pode dizer assim? Ou um terapeuta né? mesmo, né? Ele é teólogo também, o Bert, Ai, né? Perfeito, né? Ele é um fofo, né? É um fofo. Ele tá com, acho que 91 anos. Eu não Olha. sei a idade dele, 93, por aí. Não sou muito boa de datas. E ele começa a falar sobre constelação em 70 e pouco, 76, né? Ele não foi o primeiro a usar o termo, mas foi ele que realmente sedimentou esse conhecimento, unindo várias linhas terapêuticas, né? Então ele começa a perceber que a gente herda, ou a gente reproduz, o que hoje a gente chama de memórias transgeracionais. Então como é que a gente começa a explicar isso? A gente sabe que a gente herda DNA. Isso é tranquilo, não é? Sim. Eu acho que quando começou não era tão tranquilo, né? Hoje todo mundo aceita, tá tudo certo. E a gente sabe que a gente herda também memórias da nossa família. Vou dar um exemplo pra vocês bem clássico. Imagina que 3, 4 gerações a minha família é de imigrantes de guerra, que passaram fome, que tiveram dificuldades, viveram um momento de muita escassez. Às vezes você vê a terceira geração vivendo essa memória de escassez como se fosse faltar, como se estivesse sendo sempre em falta, sendo que a realidade não é essa. Então, uma das formas de olhar é que essa pessoa inconscientemente herdou essa memória de falta e de escassez e ela reproduz isso mesmo num contexto que não faz muito sentido. É bem aquela coisa, né? Eu não sei por que eu penso isso, mas eu só sei que eu penso, né? Eu não sei por que eu realizo isso,
que eu penso dessa forma, ou por que eu ajo dessa forma. Eu não queria ser assim, mas de alguma forma é algo mais forte que você, né? Porque na verdade a gente tá imerso nesse inconsciente familiar, né? Então desde a época do Jung, isso já é bem sabido na psicologia, que o inconsciente, né? Hoje é fácil a gente falar disso, a gente tá conectado nesse inconsciente. Então, quando as pessoas falam, Laura, mas a gente sente as coisas, a gente sente o tempo inteiro. Acho que todo mundo aqui já entrou num lugar que se sentiu mal. Sim, claro. Ou chegou perto de uma pessoa que ficou meio pesado. Por outro lado, tem lugares que a gente vai que a gente acalma, né? Pra quem gosta, templos, igrejas. Às vezes a casa de alguém, né? Que dá aquela paz. Por quê? O campo de informação, hoje a gente sabe que isso é informação, né? Não é palpável, mas é informação. Não tem nada de místico, nada... Né? Então a gente percebe essas informações que estão no ambiente, né? Só que a gente não tem, digamos, uma educação para isso. A gente não aprendeu isso. E de um tempo para cá, a gente vê nas terapias todo um conhecimento voltado para esse campo sutil, intuitivo, dessas memórias que a gente não explica muito bem, né? Então a gente já tem uma série de pessoas usando isso de forma profissional e ajudando a gente a transitar melhor nesses lugares. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, novinha, com 17, 18 anos, era eu pôr o pé no metrô, eu passava mal. É mesmo? E eu não sabia por quê, né? Deve ser muita gente, é calor e tal. Depois eu comecei a perceber que realmente eu tinha um pouco mais essa sensibilidade de perceber essas informações e aquele monte de gente, a gente vai percebendo, a gente vai captando, né? Então a gente tem como aprender a não se misturar tanto no que a gente chama de campos, né? O nome científico hoje é campo morfogenético, então tem um nome bem bonito, né? Quem criou esse termo foi um biólogo chamado Rupert Sheldrake, eu não sei falar o nome dele direito. E ele tem um livro muito bacana, chama Os 7 Experimentos que Podem Mudar o Mundo. Então, acho que é 82, se não me engano, ele é o primeiro a falar desse conceito de campo de informação, só que ele começa a falar isso dos animais, né? Para depois falar do ser humano. Então ele vai começar a entender, por exemplo, como é que o peixe sabe que ele tem que voltar para aquele mesmo lugar que ele nasceu, se o peixe teoricamente não tem. Tá ligado à questão instintiva também, assim, não? De certa forma, mas a gente vai falar mais, no caso dos animais sim, mas a gente vai falar mais desse campo de informação que eles seguem de alguma forma. Entendi. Tá? Enfim, eu vou sair falando. E é lindo. Perfeito. Ô Camila, explica mais ou menos, como a gente falou aqui da constelação, explica para os nossos ouvintes, assim, mais ou menos como funciona uma vivência ali de constelação. A técnica, você disse. Então, a gente tem em grupo e tem individual, né? Eu particularmente gosto muito de fazer em grupo, eu acho muito rico. E eu gosto de pessoas, né? Então fica mais fácil fazer em grupo. O que acontece? O facilitador vai entrevistar a pessoa que vai ser constelada, né? Normalmente ela traz uma questão, não necessariamente de ordem familiar, né? Às vezes a pessoa fala, eu tô com dificuldade de arranjar um emprego, o dinheiro não vai pra frente, eu não sei se eu fico no Brasil, se eu vou pra outro país. A pessoa traz questões mais cotidianas. Só que a gente começa a investigar nessa história familiar dela o que ela pode estar honrando, ou aonde ela pode estar reproduzindo algum padrão não saudável, né? Tem facilitadores que não fazem essa entrevista, né? Que deixa o tema surgir. Você vai com o tema a questão para constelar, mas surge ali no momento, né? Isso. Tem várias formas de fazer, né? Hoje o pessoal chama essa forma de novas constelações. Se discute as nomenclaturas. Eu gosto de fazer de uma forma que se chama constelação estruturada, que é um pouco mais aberta. Por que eu gosto de fazer assim? Porque normalmente o público que eu atendo são de pessoas leigas. Eu sempre tenho pelo menos metade do grupo que nunca assistiu. E aí, se você abre uma constelação sem explicação, sem fala, essas pessoas às vezes saem mais confusas. Muitas vezes o sentimento acontece, né? Porque a constelação acontece de qualquer forma. Mas como o cognitivo não acompanha, a pessoa não entende, ela acaba às vezes saindo mais confusa ou até não falando muito bem da técnica porque não entendeu, né? É lógico que cada um conduz de um jeito, mas eu gosto muito de explicar. Até porque, né, um dos lugares que eu estudei minha vida toda, que é o Instituto Evoluir em São Paulo, a gente fala muito do caminho da consciência como um caminho de desenvolvimento. Então eu percebo que explicar para as pessoas ajuda elas também a pôr em prática no dia a dia, e não só lá na vivência, entende? Acho que a gente vai conseguindo ter uma compreensão melhor dessas dinâmicas. Mas adoro quando o grupo é mais experiente, que dá para fazer desse jeito, né? Então a pessoa chega com a questão, né? A gente não necessariamente faz essa anamnese, essa entrevista, e aí você permite que as pessoas entrem na constelação à medida que elas vão sentindo, né? Fica muito aberto,
É por isso que eu gosto de fazer com um grupo mais experiente. Eu acabo fazendo isso mais nas terapias de grupo, ou vivências de imersão, que a gente vai passar um fim de semana juntos em algum lugar, né? Mas aí, voltando ao que você me perguntou, a gente entrevista a pessoa e vamos supor que eu perceba ali que tem que colocar o pai, a mãe e o marido da pessoa. Aí ela vai escolher entre as pessoas que estão ali participando alguém para representar essas pessoas, né? Eu gosto de fazer de uma forma que as pessoas não sabem quem elas estão representando. Eu dou números. Então, se é 1, se é 2, se é 3. E a gente deixa as pessoas ali no espaço. E elas começam a relatar sensações. Então, assim, eu tô sentindo pesado, eu quero sentar, eu quero me afastar. E aí tem uma forma da gente ler esse campo, né? O que tá acontecendo. E primeiro a gente permite que esse movimento aconteça. E depois existe o que a gente chama de frases de solução, que são baseadas nas leis do amor, né? Que é todo o trabalho filosófico do Bert. E essas frases, elas vão como que colocando em ordem o que a gente chama de emaranhados familiares, né? Então, vamos supor, nesse caso que eu dei da terceira geração que está ali reproduzindo uma escassez, um medo da falta, a gente poria uma fala do tipo, a avó falando, né? Esse foi o meu destino, tudo foi do jeito que foi, tá tudo bem que você faça diferente, você não precisa me honrar dessa forma. Então, é como se a gente fosse trazendo uma consciência pro próprio inconsciente familiar, para que não fique se reproduzindo esse padrão de uma forma não saudável, que na verdade o que a própria família ou o sistema familiar está tentando fazer? Incluir esses que foram esquecidos ou que foram excluídos no passado. Entendi. Legal, né, a gente continua daqui a pouquinho aqui. Se a gente tem que ir pausando aqui, senão a gente já ia arrebentando aqui, viu, Camila? Muito legal o papo com a Camila Moreira, ela que é terapeuta e vai falar muito pra nós ainda sobre constelação. Vou aproveitar para dar um recado aqui pra você. Há 17 anos no mercado, a Vila Nova Tintas oferece aos clientes uma completa linha de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Atendimento técnico especializado. Você encontra também produtos para limpeza e estética automotiva. E para sua maior comodidade, a entrega é gratuita. Vila Nova Tintas, a sua melhor opção. Na rua Dr. Mário de Paiva, 645. Vila Nova, telefone 3712-7050. 3712-7050. Vila Nova Tintas, parceira também aqui no Grupo Cioff de Comunicação. E você encontra todos os tipos de tinta. Entre em contato 3712-7050. E só aproveitando também, já vou dar mais um recado aqui. Semana das grandes marcas na Casa Sertaneja Eletro. Preços e condições jamais vistos foram negociados especialmente para você. Smart TV Samsung 32 polegadas, R$ 1.149,90 em 10 vezes sem juros. Smartphone Motorola G6 Play 32 GB por R$ 1.099,90 em 10 vezes sem juros. Omeleteira Britânia por R$ 139,90 em 3 vezes sem juros. A negociação foi feita. Agora estamos esperando por você, porque a regra é clara, nós não perdemos negócio. Compre na loja ou no site www.casasertaneja.com.br. Bom, intervalo bem rápido, a gente já volta com o Transanews da Transamérica. Transanews. Transamérica 1122. Se você tá a fim de pedir, é só ligar. 3712-6074. Cabana Pizzaria, Jardim Amarilis, Poços de Caldas. Transamérica. A Transamérica tem mais prêmios. Transamérica, Transamérica. E voltando, hein, o Transanews da Rádio Transamérica. Vamos que vamos. A sua rádio onde você estiver. Olha só, hein? Só na Lar Shop Acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de consultores e arquitetas altamente capacitados. Venha nos fazer uma visita. Lar Shop Rede Geminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções e em acabamentos. Lar Shop fica bem ali, ó, tranquilinho de encontrar. Na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, número 36, no bairro Cascatinha, aqui em Poços de Caldas. O telefone é o 3712-5000.
3712-5000, você vai lá, vai ter toda a consultoria, as arquitetas e tudo mais pra te ajudar na Lar Shop Rede G Minas, hein? E mais um recado aqui pra aqueles atrasados de plantão, hein? Se você deixou a sua lista pra última hora, na Artipel, aos 45 do segundo tempo também vale, hein? Confira as ofertas imperdíveis. Caderno Te Libra Mais, capa dura, 10 matérias por apenas R$ 12,90. Contact transparente a partir de R$ 2,50 o metro. Caderno Te Libra Mais, capa dura, 20 matérias, só R$ 24,90. Toda a linha de mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto. Tudo em até 10 vezes sem juros. 2 mega lojas na Rua Assis 674 ou na Rio de Janeiro 121. Voltando ao papo aqui com a Camila. Camila, achei interessante também essa pergunta que a Laura fez em off aqui com relação a isso. Muita gente pensa exatamente que precisa solucionar algum problema e tudo. Aí pensa também que vai na constelação, resolver a vida, pronto, não preciso nunca mais ir lá. E não é bem por aí, não é? Como é que funciona? Na verdade, a constelação vai trabalhar o que é sistêmico, né? O que é do sistema. Eu sempre falo que tem questões que são individuais da personalidade da pessoa e tem questões que são sistêmicas. Então, eu vou dar um exemplo simples da gente entender. Imagina aquela pessoa que é a mãe de todo mundo. Ela é a mãe da própria mãe, ela é mãe dos irmãos, ela é mãe de todo mundo em casa. Aí você faz dos amigos, né? Aí você faz uma constelação e teoricamente você volta essa pessoa pro lugar dela de filha, de irmã e tal. Só que a personalidade dela tá tão, desculpa a brincadeira, agarrada naquele papel de mãe, que por mais que ela faça o trabalho sistêmico, daqui a pouco ela volta de novo pro padrão, porque tá todo mundo acostumado. E o contrário também. Às vezes eu vejo a pessoa que já fez um trabalho de terapia para se liberar, mas a força do sistema é tão grande puxando ela para esses papéis que ela não consegue se liberar. Então, na verdade, o ideal seria um complemento de um trabalho sistêmico, de grupo, e um trabalho individual. Tem pessoas que acham que constelação é remédio mesmo, né? Mas, gente, é inevitável você mexe, tem que falar, né? Que muda a vida. Muda, né? Eu falo assim, ó, dá um start, né? Dá um boom, dá uma liberada grande. Te divide, né? Isso. Você é uma pessoa antes da constelação e a partir da constelação é outra totalmente diferente. E Camila, o legal, assim, que também a gente sempre avalia, né? E a gente perguntou aqui pros nossos ouvintes, as pessoas acham que a história da família dela interfere na vida presente. E aí a gente também levantar essas questões, né? Porque muitas vezes a gente tá ali a gente tem uma história familiar, né? Na questão que a gente tá falando, assim, do nosso DNA. Todo mundo da sua família faz determinada coisa. E aí, consequentemente, você também faz porque foi do jeito que você aprendeu. Ou então, né, aquele primo, aquela tia, eu nunca quero ser igual a essa pessoa, Deus que me livre. Ou então, todo mundo te cutuca, né? Nossa, você é igualzinho aquela tua tia. Ou então, nossa, que coisa mais feia. Você tá repetindo a mesma coisa da fulana. E aí, você tá falando, tipo, repreendendo questões familiares, né? E aí, como que é trazer isso à tona para as pessoas entenderem que tá tudo bem, né? Isso, muitas vezes essa pessoa, quando vem com a crítica, ela tá representando um excluído, ela tá representando alguém ou que foi julgado, ou que foi criticado, ou até que se excluiu mesmo, sumiu, se afastou. E aí, quando uma pessoa da outra geração reproduz esses comportamentos, é como se inconscientemente ela quisesse dar um lugar para esse que ninguém lembra. Porque a hora que vê a pessoa tendo comportamento, vai lembrar desse tio, desse avô. No melhor dos mundos, né, a gente poderia fazer isso de uma forma amorosa, do tipo, nossa, que legal, você parece com fulano, que saudade dele. Então isso, de certa forma, libera, né, para que essa pessoa tenha um lugar e ninguém mais precise reproduzir de uma forma não saudável. Porque na maioria das vezes o que se repete, né, que a gente trata em constelação, são vícios, mortes, dificuldades de relacionamento, não são coisas muito fáceis, né? Então essa repetição é muito pesada. Né? Então, por exemplo, esses dias eu constelei um menino de 18 anos, ontem foi uma menina de 13. Eu falei, gente, imagina constelar com 13 anos. A mãe tava junto, né, obviamente. Mas é muito legal ver tão cedo, né? E esse menino, né, umas semanas atrás, de 18 anos, ele tava com a questão do vício, do alcoolismo. E o pai foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o bisavô foi alcoólatra. E ele já, né, teve uma menininha, uma filha. E aí ele chega falando assim, eu não quero repetir a história do meu pai. Eu não quero ser ausente para minha filha. E ele falava que já tinha tentado de tudo e que não conseguia, porque é como se inconscientemente ele estivesse honrando essa ancestralidade masculina. E como que emaranha mais quando a gente julga?
né? Porque a vida é muito sábia. Então, quando ele se viu nessa situação do vício, ele diminuiu muito o julgamento do pai, né? Então, coisas que eu vejo muito comuns, por exemplo, muito comum mesmo, até um dia eu vou fazer um estudo sobre isso. Meninas, adolescentes, seus 15, 16 anos, que descobrem traição do pai, vai lá e conta pra mãe. Isso é muito comum, não sei porquê, tá bom? Um dia eu vou estudar e vou contar pra vocês. Só que eu vou atender essas mulheres, elas já são mulheres, 30, 40 anos, que se colocaram em situações de ser a outra, né? De ser a pessoa, a terceira. E aí, quando a mulher se vê nessa situação, ela olha pra trás e ela ressignifica toda a história. Nossa, como eu julguei meu pai. Hoje que eu tô nessa situação, eu vejo que o buraco é mais embaixo, né? Envolve sentimentos. Ninguém faz isso por maldade ou por brincadeira, né? São coisas que acontecem. Então você vê todo um movimento, é como se a vida colocasse a gente nessas posições que a gente julga para justamente abrir mão do julgamento e ter um processo de reconciliação. Às vezes não acontece, então essa pessoa começa a se culpar mais ainda, porque tá fazendo igual, e aí vem uma série de adoecimentos, né? A gente vê... Agora, Camila, ainda nesse quesito das heranças, né, e tudo mais, tem... Eu não sei se a gente pode tratar como herança boa ou ruim, né? Tem heranças que influenciam a realidade, mas tem coisa que também na constelação tenta exaltar da importância dela de ser uma coisa boa e tudo mais. Quando se é feito, assim, esse trabalho junto à constelação, como que é? Como assim? No aspecto seguinte, você consegue descobrir algo que pode estar influenciando no presente. Mas aí você consegue descobrir outra coisa que é uma herança. Coisa saudável. Uma coisa saudável. Aí você tem que ressaltar a coisa saudável. Como que é? Na verdade, na constelação acaba que não parece muito, porque a gente vai olhar pra doença, né? É um tratamento. Mas eu sempre conto isso pras pessoas. O que são as heranças boas? Quando a gente fala assim, nossa, lá em casa todo mundo tem mão boa pra planta. Todo mundo cozinha muito bem. Nossa, lá em casa os homens são muito bem todo mundo é sucedidos. Todo mundo é muito extrovertido. Lá em casa sempre tem muita gente. Então, esses padrões saudáveis, eles estão acontecendo também. A gente tá herdando do mesmo jeito. Claro. Só que a gente não trata, né? É muito legal, por exemplo, quando faz constelação, por exemplo, que vê? De italianos. Você vê, às vezes, você vai constelar o quê? Você vai constelar a guerra, a fome. Muitos irmãos se perderam. Então, a gente vê muitas histórias de irmãos brigando e inconscientemente estão reproduzindo esse contexto de briga, de guerra. E aí, muitas vezes, a gente exalta o quê do povo italiano? Alegria, comida, união. Então, quando a gente traz essa consciência, as pessoas dão uma conectada diferente. Quando a gente faz constelação, por exemplo, com descendentes de índios, normalmente aparece mortes, né, chacina, porque essa foi a história, né, que a gente sabe do povo indígena. Mas quando a gente traz também todo o processo de cura natural, conexão com a natureza, tal, isso também dá uma fortalecida nas pessoas, né? Eu vejo muitos terapeutas, por exemplo, que vão constelar, né, e essa herança, digamos, de cura vem da ancestralidade, de avós benzedeiras, é legal. De índios, do povo africano. Então é uma forma de honrar saudável. Legal. E Camila, outra coisa agora falando na questão da doença, né? Que é a constelação que a gente brincou no início que ela tá na moda, mas também ela tá sendo usada, né? No Sistema Único de Saúde, o SUS já está implementando. Na questão da pedagogia também, que tá sendo muito usado aí, né? Por psicopedagogas, tentando entender um pouquinho da história das crianças e tudo mais. Por que elas trabalham dessa forma. E também no direito, né? Muitos advogados ou juízes já aplicando a questão da constelação em processos judiciais e tal. Então a gente vê que vem ganhando essa força muito grande, porque realmente para as pessoas tentarem organizar, né, a vida, porque quando chega nesses graus, assim, de problema, é porque precisa resolver outras coisas. É isso que vocês... Tem sido esse movimento mesmo? Não, no direito é um movimento muito bacana, né? Acho que foi em dezembro, se não me engano, novembro ou dezembro, foi criada aqui em Poços, na OAB, a Comissão de Direito Sistêmico, né? Quem é a presidente da comissão é a Elza, que tá lá na nossa equipe de cursos e tal. E aí, o que a gente percebe, né? É legal saber que esse movimento tá acontecendo em Poços, a gente tá com uma parceria com a OAB também. O que eles começam... O que a gente percebe simples, né? Um processo, muitas vezes, as pessoas estão brigando não pelo que está estabelecido ali no processo, né? Então, vamos supor uma briga de bens. Muitas vezes, quando você vai ouvir, por exemplo, essa mulher que está querendo mais coisas, quando você ouve ela tá falando, olha pra mim.
né? Ela tá falando assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você acha que eu não tenho direito? Na verdade, ela só tá falando, reconhece tudo que eu fiz pela nossa família, reconhece que enquanto você trabalhava eu ficava com os nossos filhos. Só que como as pessoas não sabem disso, elas não sabem que é isso que tá por trás do processo, vira um processo, uma briga judicial por causa de bens. E o que se percebeu no direito? Quando não é resolvido esse conflito pessoal, isso vira um novo processo, e um novo processo, e um novo processo. E mais briga. E mais isso, e mais aquilo. E aí, o que tá sendo legal também? Muitos advogados estão entrando nessa forma de trabalhar do direito sistêmico, onde você sempre vai buscar a conciliação, onde o litígio e a briga, ela é sempre a última opção, né? Esses dias uma advogada me contou que a briga do casal por 2 anos foi por causa de R$15 da pensão. Vocês acham que a brisa é por causa de R$15? Nunca, né? Não é, né? Então, normalmente é isso, de querer reconhecimento, de querer ser visto, de querer, né, que seja mais validado, que tenha um lugar na vida do filho, né? Então, é isso, a gente vê que as brigas judiciais, normalmente, elas não são. Brigas de herdeiros, por exemplo. Sim. A gente sabe que inconscientemente, eles estão tentando manter vivo aquele pai que morreu, por exemplo. Então, fica aquela briga que não decide, ou bem que nunca vende, ou... Por quê? Porque, de certa forma, é uma forma das pessoas estarem em contato. De um jeito saudável, não. De um jeito não saudável. Não se desprende, isso, né? Mas estão ali o tempo inteiro falando disso, né? Tá falando, aí encontra ali no fórum, isso e aquilo. Então, assim, de novo, no melhor dos mundos, se essa família, se esses irmãos se reúnem e falam assim, não, agora que nosso pai morreu, a gente combina de uma vez por mês a gente fazer um super almoço todo mundo. A gente combina que o nosso ponto de união vai ser esse. Normalmente isso tira o peso, né, do problema, que é o que acaba conectando as pessoas. E o legal, né, gente, é aquela coisa, porque quando você briga com alguém, você nunca mais quer olhar na cara da pessoa e você xinga ela pra todo mundo. Você fala, não, essa pessoa morreu pra mim e tal. Só porque você tá magoada com a pessoa, né? E aí você não tem coragem de chegar na pessoa e falar, ó, você fez isso, e não quero mais, e vamos ficar tudo bem e tal. E aí esse é o problema, né? A constelação talvez traz isso, porque você resolve aquela dor que você tem. E a constelação, ela parte muito do protagonismo, né? Então ela sempre vai trazer pra pessoa a responsabilidade que é dela na história. Então o facilitador nunca vai comprar essa história de brincando que a Amanda chega pra ele e fala assim, a Laura fez isso. Se o facilitador compra a história, já não tá facilitando. Então eu vou virar e falar assim, tá, mas o que você fez que atraiu esse comportamento da Laura? Qual é a parte que te cabe? E isso a gente pode tratar. O negócio vai investigando até que você olha e fala, puxa, eu fiz isso. Ninguém briga sozinho, né? Eu fiz alguma coisa, você fez outro, por isso que deu treta. É, legal. Ó, vamos pra mais um recado, mas continua com a gente aqui, tá, Camila? Não vai embora ainda, não. Não. Olha só, em noite agradável, você já sabe onde ir. É lá na Cabana Pizzaria, hein? De segunda a segunda, a Cabana tá aberta, tá oferecendo pra você. Além das pizzas servidas no salão, a Cabana tem cardápio à la carte que servem até 3 pessoas. Tilápia, feijoada, parmegiana, carnes na chapa, sucos e também tem chopp, hein? Tudo uma delícia. E só pra lembrar também, tem almoço aos domingos, hein? Agora, se você tá afim de pedir, é só ligar. Temos o nosso delivery, nossa entrega 3712-6074. Cabana Pizzaria, no Jardim Amarilis, aqui em Poços de Caldas, 3712-6074. Intervalo rápido, a gente já volta aqui no Transanews. Transanews. Transamérica 20 para meio-dia. A sua rádio onde você estiver. E olha só, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, eu tenho uma novidade muito bacana para você que é comerciante, hein? É que a Intralote e a Loteria Mineira estão cadastrando novos parceiros que queiram vender jogos de loteria. E o que não faltam são vantagens, hein? A comissão sobre as vendas é ótima, gerando um bom dinheiro extra. O investimento é zero. O pessoal da Loteria Mineira e Intralote instala todo o equipamento no estabelecimento, material de publicidade e dá suporte e treinamento sem cobrar nada do comerciante. Ligue para o 0800 600 5366, 0800 600 5366, ou então acesse o site www.intralote.com.br. Faça o seu cadastro, hein, comerciante que está nos ouvindo, oportunidade de você ganhar um dinheirinho extra. E pra gente fechar aqui também a Semana das Grandes Marcas na Casa Sertaneja Eletro. Preços e condições jamais vistas foram
foram negociadas especialmente para você. Roteador TP-Link C50 para internet até 100 MB, R$ 239,90 em 3 vezes sem juros. Smart TV Box Multilaser mais conversor digital por R$ 299,90 à vista. Smartphone Multilaser tela grande 32 GB por R$ 499,90 em 10 vezes sem juros. A negociação foi feita, agora estamos esperando você, porque a regra é clara, nós não perdemos negócios. Compre na loja e também no site da casasertaneja.com.br. Camila, só uma pergunta assim minha. A gente repete padrões mentais, a gente sabe, comportamentais sim, mas as ações a gente repete também? Também. Por exemplo, eu comentei com você de uma constelação que eu assisti. No caso, a tataravó já tinha 21 filhos, chegou no 21º, não aguentava mais. Aí a bisavó já também teve aquela calharada de filhos, já não quis mais a avó, que engravidou da mãe e que engravidou de um menino solteira e aí não teve família. E aí todo esse padrão vem se repetindo nas ações também. Sim, de não conseguir ser mãe dos filhos, né? De não aceitar a maternidade. E muitas vezes é tão inconsciente que quando você trabalha numa constelação, a mulher se redescobre, né? Ela fala, não, mas peraí, eu tava mais honrando mesmo essa memória familiar do que era um desejo meu individualmente. Então, muitas vezes ela consegue até ressignificar isso de uma forma bem bonita, né? Então, a gente herda assim, é inconsciente, tá? A gente não tem consciência disso, por isso que o facilitador é a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação, essa anamnese, né? Por isso que a gente consegue trabalhar sem revelar, sem dizer muito a história, porque essa informação tá ali, então de certa forma a gente consegue acessar, né? Mas a gente repete sim, muitas e muitas vezes. Eu atendi uma moça esses dias, eu sempre falo dos casos, né? Mas eu não conto o nome, né? Conto milagre, não conto santo. E ela veio falar para mim dessa questão da maternidade, não da maternidade, do casamento. E ela tava falando assim, você quer saber? Eu fico tão em paz quando eu tô sozinha, quando eu namoro é tão difícil, é tão pesado, é tão não sei o quê. E aí ela falando, aí dali a pouco ela vira e fala assim, mas a minha mãe, ela se submeteu ao meu pai a vida inteira, ela nunca teve voz. Ela nunca levantou, ela nunca me defendeu, tudo ela falava, vou contar pro seu pai, tudo ela se submeteu. Então, o que a gente diz, né? Nesse caso, eu mostrei pra ela, eu falei, então você tá honrando a sua mãe, você tá fazendo o oposto. Aí a pessoa para, né? Esse movimento paralisa, que a gente faz, né? E aí a hora que... E não é o que você fala, é na hora que ela percebeu, isso cai uma ficha, por quê? É como se ela não estivesse fazendo isso como uma escolha. Ela tem uma série de justificativas boas. Não, eu tenho minha vida, eu sou independente, eu viajo. Esse é o discursinho que ela mesma diz pra ela. Só que quando ela percebeu que, na verdade, ela tá fugindo do padrão da mãe e da avó e da bisavó, porque foram mulheres que se submeteram, que foram agredidas e tal, ela percebe que ela não tá escolhendo. Porque se ela estivesse escolhendo, ela podia se abrir para uma relação que não fosse abusiva, né? Então, deu para entender mais ou menos? Às vezes a gente honra se colocando numa situação igual, se colocando numa situação de submissão, meio que para fazer igual às mulheres, mas quando é o oposto, também é honrando. Porque também é uma fuga, né? Então é melhor eu me afastar. Não quer repetir, mas tá repetindo sem perceber. Eu falo que tá repetindo pelo oposto, né? É o que a gente chama de modelo contra modelo. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que tiveram pais agressivos atraem parceiros extremamente pacíficos, né? E de novo, não dá liga e não encaixa, por quê? Porque tá honrando do mesmo jeito. Tá mais reproduzindo essa história inconscientemente do que fazendo uma escolha de fato. E Camila, a gente falou lá atrás que virou moda pra todo mundo e tal. E como é que estão os profissionais? Vários profissionais aderindo também nesse aspecto pra constelação e tudo mais. Como é que tá nesse aspecto? Sabe o que acabou acontecendo? A psicologia, de certa forma, ela flerta com a constelação. A gente tem muitos psicólogos que fazem constelação, mas o Bert mesmo, ele não, a primeira formação dele é como pedagogo, teólogo. Ele mesmo, mas assim, tem um conhecimento de psicologia incrível, acho que mais até do que muitos psicólogos, se for ver.
Mas o que acontece? Quando a constelação chega no direito, né? O direito, eu acho que ele é mais prático, né? Então, assim, funcionou. Objetivo. É uma ferramenta de mediação, conciliação, funcionou, vamos praticar, né? E então isso deu uma outra cara pra coisa. É óbvio que acho que em toda área você tem a pessoa bem formada, mal formada. A gente tá organizando um curso de formação de 1 ano e meio, que eu falo que ele tá indo na contramão do que a gente vê, porque eu tenho visto curso de 2 finais de semana, EAD, né? Ok. Mas... E tem que tomar cuidado com isso também, né? Enquanto clientes, né? Digamos então, assim. eu sempre falo pra pessoa, vá conhecer, e vai conhecer mais de um facilitador. Entendeu? Se num momento você vai se identificar com um, num momento você vai se identificar com outro. Busca referência, sempre vai assistir antes de fazer. Percebe se você tem sintonia. Mais uma coisa assim, você tem que estar pronto pra constelar. Né? Então ninguém pode te empurrar. É muito engraçado porque a constelação é como se fosse um chamado. Tipo, a gente sabe, né? É muito engraçado, Galo, porque assim, você quer constelar, mas nada dá certo pra vocês. Não tem tempo, não tem dia, aí o facilitador não tem horário. E assim, aí um dia você fala, é hoje. E é hoje. Aí dá tudo e certo. aí é uma coisa inacreditável. E as constelações eu falo que são capítulos, né? Ontem à noite teve, e é assim, a gente trabalhou quadros psiquiátricos nas 3 constelações. E assim, a gente agenda as pessoas aleatoriamente, a princípio, né? Mas ninguém se junta num grupo por acaso. Existe o que a gente chama de ressonância mórfica, né? Essas pessoas, elas ressoam e se aproximam porque tem uma mesma questão. Então, todo mundo sai trabalhado, né? Não. Tanto que teve até uma certa orientação da gente não cobrar a constelação em algum momento e ser a constelação do grupo, né? Esse seria a forma, digamos, mais ideal da gente conduzir. Mas eu acho que a gente tem que adequar a nossa realidade, né? As pessoas, por exemplo, se ela paga igual o outro que não se constelou, na nossa cultura, ela fala assim, mas por que você fez a constelação de fulano e não fez a minha? Quando você explica, não, mas todo mundo se trabalhou, é difícil. Às vezes as pessoas ainda estão nesse nível, igual assim, não, mas eu quero um trabalho pra mim, né? E o legal, né, Camila, que a pergunta do Galo, assim, da questão dos profissionais é que não só tá sendo um incremento na vida de muita gente conhecer as técnicas e que pode ser quem vá fazer, né, algum tipo de curso ou conhecer um pouco da área, como também para a própria vida, né? A pessoa aceitar o outro de uma melhor forma é como se fosse também uma terapia, né? De alguma forma. E é esse o objetivo. Cada vez eu acredito que tá todo mundo nessa onda de buscar esse autoconhecimento. Sim. Então essa formação vem para isso, né? Isso. E como tudo, realmente, quando vira moda, as coisas, elas saem um pouquinho de contexto. Você não tem, digamos, uma grade estruturada dizendo, isso é a formação. A formação, né, do Bert é a formação lá na Alemanha, né? Até você tem alguns grupos aqui no Brasil ligados a eles, né? E aqui na região, né, que eu tenho notícia, eu tenho uma cliente, amiga querida, tava até aqui online, a Alzira Cristina, ela tá dando aula numa pós em São João, eu não vou saber qual é a faculdade, né? A gente tá com esse curso de formação de 1 ano e meio, onde a gente pôs... Olha, eu pesquisei, eu acho que a maior carga horária que eu achei em curso, porque realmente me pega isso das pessoas não terem prática, né? Porque conhecimento é igual a Laura falou, você pode estudar a constelação que for. Se você não participar, se você não fizer a sua, se você não tiver horas de prática, vai ser muito difícil você ser um bom facilitador. Então, nosso curso, o que eu fiz há 12 anos atrás era muito vivencial, né? Eu acho que eu fiz umas 7 constelações minhas durante o curso, né? Porque isso também te habilita como facilitador. Quanto mais você trabalha os seus nós, mais você fica habilitado a tratar a questão do outro, né? Entrou aqui o Guilherme, né? O Guilherme Dória, ele faz constelação. Eu acho que Oi! Ele não sabia. Faz, eu conheci ele da época da escola, é o Facebook que me conta. Eu acho que ele faz. Aí ele colocou ali que é coisa séria e tem que procurar mesmo um facilitador. Né? Aqui em Poços a gente tem algumas pessoas bacanas, né? Que eu tenho conhecimento. Infelizmente não pude ver o trabalho, mas todo mundo fala muito bem da Daphne, da Marina e do Eduardo, né? São pessoas muito queridas, assim, por todos. Eu já tenho simpatia por eles sem conhecer. E o legal, né, ô Camila, é que nesse curso também vem juiz de fora, vem pessoas de fora. E o legal, né, gente, a gente até quer receber o juiz aqui, né? Como que isso tem envolvido tanta gente,
né? E juízes já aplicando constelação também, né? Sim, e eles aplicando, a gente vê os advogados aplicando, né? Então a gente vai ter no nosso curso o Dr. Marcos, né? Que a gente estava falando aqui, que é juiz, a Elza, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico, a Betânia, que é advogada sistêmica, e a ideia é que a gente traga outros convidados, né? Só que os convidados a gente vai convidando à medida que a turma vai se formando, né? Então teve esse pedido da gente fazer essa primeira turma de formação, a gente começa agora em fevereiro e todo mundo tá convidado. São poucas vagas, né? Temos 20 vagas. A gente vai começar essa turma um pouco mais restrita, justamente para dar essa consistência. A ideia é, a maioria das formações só tem os módulos e a gente vai ter encontros de prática e supervisão. A ideia é realmente ensinar o pessoal na prática a constelar, ajudar essas pessoas a terem grupos, porque a pessoa sai formada e como ela não tem prática, é difícil juntar um grupo, é difícil ter cliente. Sim. Então a ideia é a gente gerar esse espaço, né, que a gente já tem essas pessoas que frequentam há anos e que acompanham, para que os profissionais possam treinar. Né, já vem acontecendo, né, Amanda? O pessoal que fez o curso no semestre passado, eles têm ficado comigo, de dupla, eles acompanham a constelação comigo. Eu brinco que são meus estagiários, eu tô super chique. tenho vários estagiários, ontem mesmo tinha 2 lá. E aí é muito legal, porque assim, eu aprendi assim, né? Quando eu aprendi constelação, a gente só fazia em dupla. Sim. Era sempre 2, porque quando um não vê algo, o outro vê, né? Às vezes você dá suporte pro grupo, às vezes você dá suporte pra pessoa constelada. Então a ideia é promover isso de uma forma um pouco diferenciada. Legal, pra gente fechar o nosso papo muito legal aqui com a Camila Moreira, terapeuta, psicóloga, facilitadora de constelações. Fala pra nós, Camila, pra quem quiser procurar, entre em contato com você, como que pode ser feito aí também? Pode ser pelo Facebook, né? Eu tava aqui falando pras meninas que a gente firmou a parceria com a OAB ontem, né? Então a gente tá refazendo todo o material de divulgação, mas a OAB também vai ter essa informação em breve. Vai ter desconto pros advogados, né? Inscritos aqui em Poços. Facebook, o meu, da Amanda, né? Amanda, ela me encaminha, tá bom? E a gente tá criando lá a página do nosso espaço, né? Você sabe que a gente é muito de humano, sabe? Então, assim, essas coisas mais burocráticas, elas demoram um pouco pra sair. Mas estão saindo, está indo. Então, é fácil procurar a gente. Só acessar aí pelas mídias e a gente retorna. Camila Moreira. É isso aí. Camila, muito obrigado pelas informações. Foi muito bom mesmo. Uma aula aí pra todo mundo. Eu, enquanto leigo, sei um pouquinho agora. E também agora o próximo passo, com certeza entrarei em contato aí também. A gente estava descobrindo aqui, a minha mãe e a minha irmã já constelaram, inclusive, e tudo mais. Então tá vendo? Já tá tudo entrelaçado tudo em aí. família, gente. E você que tá nos ouvindo e nos acompanhando aí, entre em contato ou com a Amanda ou com a Camila, com a Laura também, a Laura ou comigo também. Tá tudo a gente encaminha aqui. Com mal, é nozes. Vamos almoçar, gente? Bora! Parece que eu tô Tá com na fome hora. aqui já, viu? É isso aí pra você que tá nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, a companhia de sempre. Amanhã a gente volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local aqui na Rádio Transamérica, a partir das 10 horas da manhã. É o Transa News. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Bom almoço pra todo mundo. Tchau! Transa News. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.